Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu quero falar sobre renderização, sobre a câmera e alguns outros efeitos. É quando iremos finalizar o nosso projeto. Bom, vamos começar fazendo isso. Primeiro, tudo que aparecer aqui na câmera será transformado em imagem ou vídeo. Como eu visualizo o que tem na câmera? Apertando o 0 do teclado numérico. Veja só, tudo que ficar aqui dentro irá ser transformado em uma imagem ou vídeo. Para processar a imagem, você vem em Render, clica em Render Image, mas eu prefiro apertar F12. Feito isso, ó, o Blender vai fazer o cálculo e gerar uma imagem. E você pode salvá-la em JPG ou PNG ou qualquer outro formato. Eu vou vir aqui em salvar como. Eu vou fazer nessa pasta aqui mesmo. Vou chamar de render, não vou colocar na pasta acima. Vou chamar de render underline teste. Aqui embaixo eu seleciono o formato, ó, tem JPG, PNG, BMP, que eu acho que ninguém usa hoje em dia, tarja, vou deixar o PNG. Clico aqui, ó, em salvar imagem como. Agora se eu for lá na pasta do meu projeto, vamos lá, demorando um pouquinho para abrir, né? Eu venho aqui em bruto, eu não sei nem onde eu salvei a minha imagem, deixa eu ver, salvar como, ah tá, bruto no módulo 6. Eu volto lá, bruto, módulo 6. Ó. Feito isso, ó, eu tenho a minha imagem, que pode ser editada no Photoshop, no GIMP, no Affinity Photo, que é um programa que eu uso, jogar no Facebook. Enfim, eu tenho a minha imagem final pronta para ser utilizada. Como eu saio dessa janela aqui? Você simplesmente, uma coisa importante, para você dar zoom in, zoom out, ó, é só rodar o scroll. Para você fechar essa janela, é só vir aqui e clicar no X. Para reaparecer o render, você aperta F11. Olha lá, que ele irá ser apresentado novamente para você, sem processar de novo. Por que eu estou falando sobre processamento? No caso de renderizadores convencionais, esse processo de gerar a imagem final pode demorar horas ou até mesmo dias, dependendo do seu projeto. Aqui no Eevee não. O processo é bem rápido e muitas vezes acontece em 5, 10 segundos. No caso aqui, ó, quando eu apertei F12, ó, processou a imagem ó, em 1 segundo e 40. Tá joia? Para configurar o tamanho da imagem, você vem aqui ó, na aba Output, onde você pode escolher a resolução. Pode deixar, por exemplo, ó, 1000 por 1000. Opa, olha lá, ó, que eu tenho uma imagem quadrada. Aqui é para configurar a animação e aqui é o formato de saída que você pode configurar na hora que você for salvar. Por enquanto, grave isso, o tamanho da imagem fica aqui. Essa porcentagem aqui significa que, por exemplo, se você deixar 50%, ao apertar F12, o tamanho da imagem não vai ser 1000 por 1000, vai ser 500 por 500, porque é 50% de 1000. Então isso aqui é legal para você ir fazendo testes. Quando o render demora muito, você pode deixar num valor menor e ir testando como vai ficar na renderização final. Agora, sobre a configuração de câmera. Aqui você tem o ícone de câmera na aba e aqui nós temos o focal length, a distância focal. Se eu deixo, por exemplo, 10 milímetros, a nossa câmera vai ficar bem aberta. E para navegar com a câmera, você aperta Shift mais aspas, que fica embaixo do ESC. Você vai entrar no Walk Mode. Apertando W, você vai para frente, S você vai para trás, A esquerda, D direita. Rodando o scroll para frente, ó, você consegue aumentar e para trás você consegue diminuir a velocidade. Apertando o Q, você desce e você sobe. E apertando o botão esquerdo, você confirma a movimentação e apertando o botão direito você cancela a movimentação. Então você pode movimentar aqui a câmera como se fosse um jogo de FPS. Mas por que eu mostrei sobre a movimentação agora? Porque o focal length funciona da seguinte maneira: quanto menor o valor, mais aberto fica a câmera, ou seja, mais mostra da nossa cena, porém a distorção é muito maior dos objetos. Se eu aumento o valor de focal length, por exemplo, para 70, ó, eu dou um zoom
eu consigo aproximar mais do meu ponto de foco. Então, que negócio? Quanto menor o valor, mais aberta a minha visão, e quanto maior o valor aqui, é mais fechado. Dá um zoom, atinge posições mais longínquas em relação à minha câmera. Eu vou deixar aqui 40 milímetros e vou deixar novamente quadrado aqui a proporção do meu render. 1980, quadrado não, proporção de TV, de monitor aqui. Vou voltar lá na câmera. Então, eu tenho aqui o focal length, eu tenho aqui esse shift, isso aqui é utilizado bastante para animação, ó, é para simular trilhos. O Clip Start, Clip End é muito importante pelo seguinte, é comum a pessoa estar renderizando, faz um cenário gigante, e o que acontece? A câmera só vai até certo ponto, porque se a sua cena tiver mais de 100 metros, não vai pegar. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 5 metros, vou deixar com 20. Olha o que aconteceu, ó, foi até aqui e o restante não renderiza, então toma cuidado com isso. Eu tenho aqui também a opção Depth of Field, que é para desfocar os objetos em relação ao ponto da câmera, ponto central. Então, eu venho aqui, ativo esse recurso no Eevee, ele não vem ativado por padrão. Agora eu vou lá na câmera. Eu venho aqui e ativo a opção Limits e deixo aqui o Depth of Field aberto. Por que eu ativei esse Limits? Eu vou abrir aqui a Viewport, aqui no canto superior direito, para visualizar melhor. Aperto 0, deixo aqui no modo Rendered, ó, e vou trabalhar aqui, ó. O que essa opção Limits faz? Ó? Ela mostra os limites da câmera, e eu consigo controlar aqui no Depth of Field, ó, onde está focado o nosso ponto. Ó. No caso, eu quero focar exatamente no centro aqui desse ponto, desse macaco laranja. Se você perceber, ó, se eu deixo o foco distance bem próximo da câmera, ó, ele desfoca, ó, tudo que está aqui toda a minha cena. Por quê? O meu ponto de foco está exatamente aqui no centro. Então ele acaba desfocando o que está mais longe. Mas eu quero que o ponto de foco fique exatamente aqui no centro do macaco laranja. Eu tenho o valor de f-stop. Imagine como tendo uma esfera invisível aqui. Tudo que tiver dentro dessa área será focado. Se eu deixo o valor 128, vai focar tudo, porque essa área fica bem grande. Se eu deixo 0.5, ó, a minha área fica muito menor. Ó. Tá vendo que desfocou lá no fundo? Agora, se eu deixo 0.1, olha lá, ó, desfocou ainda mais, porque o meu ponto de foco ficou ainda menor. Logicamente, o f-stop é um conceito de câmera fotográfica. É uma explicação muito mais complexa do que eu estou falando aqui. Mas eu acho que eu vou falar isso um dia lá no meu canal, lá no curso. Mas por enquanto vamos ficar apenas disso. Imagine como tendo uma esfera invisível aqui em torno, e quanto maior você deixa, mais foco ela vai ter na cena. Aqui eu tenho um valor de ratio. Se eu deixar aqui 0.100, ó, olha lá, fica mais desfocada ainda a minha cena. Quando você deixar um valor mais alto, ó, ela define mais. Então, eu vou deixar 0.500, ó, para deixar bem desfocado. Ó. E perceba, ó, que de acordo com a distância, ó, vai desfocando cada vez mais a minha cena. Então, é um efeito bem interessante para você trabalhar nos seus renders. E uma coisa importante, ó, se você quiser também manipular a câmera através do R, do S e do... O S na verdade não funciona, né? Porque só aumenta a visualização da câmera, mas ó, R e G, ó, você consegue controlar também. Sinceramente, aqui durante a aula eu estou impressionado com o DOF em tempo real no Eevee. Eu não tinha prestado tão atenção como dar aquele toque a mais aqui no render, bem legal. Eu tenho aqui os Safe Areas, que são as áreas de segurança. Ó. Você pode adicionar esses tracejados, ó, para você enquadrar os pontos em específico. Você pode adicionar vários pontos aqui de segurança. E caso você queira entrar nesse modo aqui de navegação, no modo Walk, sem utilizar atalho, você simplesmente pode vir em Navigation, clicar aqui em Walk Navigation, ó, que você entra naquele modo. Os atalhos são os mesmos, que é o W, A, S, D e o Q e o E para subir e descer.
E eu também tenho aqui, ó, opção ó, Fly Navigation, que você vai navegar de maneira muito mais suave aqui pela cena. Então é como se você estivesse pilotando um drone. Isso aqui é eficiente para você trabalhar com animação. Caso você adicione uma nova câmera aqui no Blender, ó, adicionei uma nova câmera, vou jogar ela para cá. Ó, perceba que ela tem suas próprias configurações, ó, aqui está 50mm e aqui está 40. Para você torná-la ativa, você simplesmente pode apertar Ctrl 0 do teclado numérico, ó, que ela se tornará uma câmera ativa. E quando você apertar F12, ó, a renderização irá para ela. E caso você não queira utilizar atalho, você pode vir aqui em View, Câmera, Active Câmera. Opa, selecionei errado. Você vem aqui, ó, em Câmera, ó, Set Active Câmera, ó, que você irá torná-la a câmera selecionada como ativa. Então, Ctrl 0 torna ativas, ou você pode ir lá no menu ativar a que você deseja. Bom, pessoal, então é isso. F12 renderiza. F11 aparece o render sem processar novamente e você pode salvar aqui a imagem no seu disco. Mais adiante nós iremos ver mais sobre câmeras e renderização, mas só aqui em prática. Até a próxima aula.